Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Então o que acontece? Vira um urologista do exercício. Você já vê as picas que o caboclo inventou. Então o que acontece, cara? Quando vem me perguntar de estudo, cara, Eslen, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando... Essa pessoa tá errada em múltiplas camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Assim, como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante. Que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, cara. Um pesquisador chamado Merznick, um cara pica na área de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, para quem não sabe, você só aprende, eu vou repetir aqui para a câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. As pessoas, elas reclamam pra mim, Eslen, justamente assim. Cara, eu não consigo ficar estudando. Eu sento pra ler uma coisa e eu não consigo lembrar. Se eu leio, parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que eu tô colocando essa pergunta pra você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar pra elas o que funciona comigo. Algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência, à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que eu explico para os meninos? Falo, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, né? Porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos, né? O agachamento com 290, né? Com um pé só, né? Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo. Porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. E eu costumo falar... Quando você vai ver a galera do bodybuilder falando, né, do pessoal que quer usar hormônio e às vezes nem treina direito e acha que o hormônio vai resolver. Cara, não é assim que funciona. Você tem que ter toda uma base, tem que ter massa muscular, você tem que ter... você já tem que ter rotina de treino, tem que ter hábitos saudáveis. Senão você vai usar hormônio, vai virar aquele braço mortadelão, grandão lá, que você não é. Se ferrar toda a sua saúde, ter todos os colaterais. Aí você vai lá pro Muse, resolveu as picas que gerou no teu corpo lá, porque você não tinha nem... Então o que acontece? Vira um urologista do exercício. Você já vê as picas que o caboclo inventou. Então o que acontece, cara? Quando vem me perguntar de estudo, cara, Eslen, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando... Essa pessoa tá errada em múltiplas camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Assim, como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante. Que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, cara. Um pesquisador chamado Merznick, um cara pica na área de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, para quem não sabe, você só aprende, eu vou repetir aqui para a câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. Tem um inibidor que a gente usa no laboratório chamado MK801, que é um medicamento que é uma substância que ela antagoniza receptores de glutamato e NMDA. Então não deixa gerar
influxo de sódio que abre o receptor de glutamato, tirando o magnésio que Ei, primeiro. tô aqui, tá? Não, mas é pra galera ouvir ali. Normal. É bom que ouçam esses termos. Se vocês quiserem conversar entre Essa vocês, é a parte beleza, mas essa eu é a quero parte, entender, né? Essa é a parte que eu agrado os acadêmicos, cara. Deixa eu agradar os Deixa eu acadêmicos. participar da conversa. Os professores não me encherem o saco. Quando você tem uma sinapse glutamatérgica, uma sinapse de um neurotransmissor chamado glutamato, o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório principal do cérebro que é liberado na fenda sináptica. Tá. Esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. Ele se liga num receptor chamado AMPA, inicialmente. Esse receptor AMPA, ele abre, o receptor é um canal, então é um receptor ionotrópico. Ele abre e começa a ter influxo de sódio para o neurônio pós-sináptico. Esse influxo de sódio, que é um íon de carga positiva, Causa ele o quê? começa a despolarizar a membrana. Então a membrana que estava em menos 65 mV, eu vou falar umas palavras estranhas. Tá. A membrana que estava em menos 65 mV começa a ficar mais positiva, indo para menos 60, menos 55, ou seja, ela está indo em direção ao positivo, né? Isso aqui às vezes é estranho. Em algum momento, essa membrana ela chega em menos 55, menos 50 milivolts e ela ativa os receptores NMDA. Esses receptores eles são ligantes dependentes e voltagem dependente. Ou seja, eles precisam que a membrana despolarize um pouco e precisam de um ligante glutamatérgico ali. Esse receptor abre. Isso aqui que eu estou explicando é o que acontece no seu cérebro quando você aprende. Ah, é? Quando você aprende que a capital do Brasil é Brasília, é isso que aconteceu no seu cérebro. Tudo isso Buenos que eu tô Aires. falando. Tá? O receptor AMPA abre, começa a ter... Ele tem um íon de magnésio que fica trancando ele, aí o íon sai quando despolariza, ele é expulso ali do meio, começa a entrar sódio, mas também entra cálcio. O cálcio que entrou no neurônio pós-sináptico, que é uma célula, vai ativar uma série de quinases internas lá, tipo a canquinase 2 e a PKC e outras enzimas e outras proteínas quinases que são mensageiros químicos que vão até o DNA do seu neurônio, sinalizam os elementos reguladores de transcrição que vão fazer o seu DNA produzir novos canais AMPA, o primeiro, que vão se acoplar na membrana, tornando a sinapse mais sensível. Isso é neuroplasticidade. Se antes você precisava corta aqui se antes você precisava de um estímulo desse tamanho para gerar uma sinapse, agora você precisa de um estímulo assim. Porque antes o seu neurônio, isso aqui é um neurônio, tá? E isso aqui é outro neurônio. Esse aqui é o neurônio pré-sináptico e esse é o pós-sináptico. Se antes o seu neurônio tinha 3 receptores, agora ele tem 4, 5, 6. Portanto, você não precisa mais de 10 moléculas de neurotransmissores. Agora você precisa de 3, porque tem mais receptor. Então você liga esse neurônio aqui com menos neurotransmissor. Isso é neuroplasticidade. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque para acontecer tudo isso daqui e você ter um aprendizado no seu cérebro, é preciso alerta. Então o estudante que chega para mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade. Aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Tá. Se você não ter alerta. E o alerta... Você tá lendo o livro, passou 3 páginas e você não sabe... Cara, e o alerta, ele é o oposto do sono. Então você precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de... É o início, é a base, é a terra. É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, o que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Né? Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz que chama Como Aprender a Gostar de Estudar. Cara, é uma das aulas mais vistas de longe, é 1 hora e pouco de aula. Mas você sabe que se o cara não gosta de estudar, ele não vai ver esse vídeo, né? Não sei que ele queira aprender, né? Então. Detalhe, não é como estudar. Não, mas não é como estudar. Porque ele é como, não tá estudando. como aprender a gostar de estudar. Porque senão o cara tem que... Não, no meio da aula eu falei assim, eu falei, cara, não é sobre como estudar. Técnica, não é técnica de estudo. É como aprender a gostar de estudar, onde eu tento explicar pra pessoa como usar o sistema de recompensa dela. Eu vou te falar uma coisa que é meio óbvia, mas você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. Eu tenho que... É que a necessidade, ela é o medo é motivacional. Meu pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro
do que se ele Sim. tivesse que ler esse manual pra nada. Sim, com entendeu? certeza. Com Eu, certeza. se eu preciso editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma coisa prática para usar aquilo. Com entendeu? certeza. Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter motivação para estudar. Então, o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo? Medo. Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Medo Como é que de- o Paulo, medo que é um... de sucesso. De bombar na prova? Ou de de fazer cagada com os tá. pacientes, não entendi. tratar direito alguém, não conseguir evoluir, outros No caso canais do carro do meu pai, de estragar lá na estragar, puta que pariu e não sei o que não sabe o que fazer. arrumar. Outros podcasts atropelar o teu porque você as edição tá ruim. Tem que ter Entendi. medo, cara. Vou te dar uma explicação rápida. Hoje de manhã uma menina me perguntou no banho sobre doença de Pompe. Cara, doença de Pompe é glicogenose tipo 1. Esse é um negócio que acontece tipo 1 para 40 mil pessoas. É um negócio que eu parei de estudar na graduação. Sei. É rara? Essa menina, raro pra Ah, caramba. 1 para 40 mil pessoas, indivíduos vivos. E a maioria, assim, não sobrevive muito tempo. Cara, essa menina me fez lembrar disso. Por quê? Porque eu tive um paciente que eu vi na graduação e que, cara, eu olhei e falei assim, que essa pessoa tem? É doença de Pompe. Um paciente eu vi. Eu lembrei 15 anos depois. Cara, Exato. impressionante. E por quê? Medo. É. Eu não sabia tratar, não sabia avaliar, não sabia. Eu, aluno, né? Eu falei, cara, agora eu tenho que saber isso. Puta que pariu. E aí, vê todas. Aí você liga com todas as glicogenoses, né? Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aí vai a mesma coisa. Então, medo sim, até porque o cortisol, que é um dos hormônios do medo, ele é neurotrófico. Exato. Não é à toa que o cortisol é neurotrófico. Por quê? Numa situação de medo, o que você tem que fazer? Reagir. E lembrar, né? Exatamente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o estresse pós-traumático, que é um transtorno, Sei. é uma super memória. O quê? Claro. Sim. Você foi assaltado na rua escura. Aí você começa a ter medo de todas as ruas escuras porque você não esquece que foi assaltado na rua escura. É uma Você super tem medo memória. de escuro, você tem medo de rua, você tem medo das E é associações. importante, cara. Eu sei que é estranho, mas é importante evolutivamente você lembrar da onde que aconteceu uma cagada com você. Claro. Você não fazer de novo. Fazer de novo, né? Só que o problema é que às vezes isso generaliza no seu cérebro pra outras coisas. Então você tem medo de descer aqui no escuro. Não foi aqui que você foi assaltado. Foi escuro que você foi assaltado. Isso não funciona pra time, né? Ô, torcida. Você tem uma experiência desagradável pra caramba com o seu time. No outro ano você tá fazendo a mesma coisa. Pra quem é corintiano sabe como é. Você São Paulino também, você tá sofrendo. Mas aí é emoção. Olha só, o que eu acho que é interessante, né? Aproveitar que Mas depois não você- esquece da aula lá de como ter prazer, de como ter... Como pra estudar, gostar de estudar. é. Eu acho que é legal a gente levantar isso, porque tem dois caras que eu gosto muito, assim, e que tem relação com isso. Um, Steven Pinker, que é um cara que Cara, muito legal, velho. eu gosto muito Tem um dele. livro, só perdão, tem um livro How dele the chamado... Mind Works. Muito bom, mas cara, tem um que ele fala sobre violência, velho. É um livro que pouca gente conhece dele. Eu não conheço. Por que a violência diminuiu, uma parada assim. Cara, ele faz um apanhado histórico com base em estudos de esqueletos e tal, explicando, ele explica a história da violência. É muito foda. Por que Só um Por parênteses. que a gente tá vivendo num tempo menos violento do que antes? E aí ele recebeu várias Mas basicamente críticas, é porque as porque- pessoas acham que não, que hoje é muito mais violento. Mas não é, cara. Antes era não bem pior, né, Pô, velho? O cara Não, podia é. entrar na sua casa... Tinha guerra, você é morava que- numa caverna, tá É ligado? que a percepção de violência era outra. Né? A percepção de violência era outra. Então, era razoavelmente aceito você justiçar as pessoas. Fulano fez isso com minha família, matei ele, a família dele. Mas tudo bem. Você falou que tinha Acontece. dois caras que você admirava, o Steven Pinker. Steven Pinker, que tem esse livro, How the Mind Works, e um dos caras que... Um dos livros que eu me surpreendi, que eu achei que ia ser um livro estranho, ranheta, mas que eu gostei bastante, de um cara que chama Rick Hampson. Ele escreveu um livro que chama A Mente de Buda. Nunca ouvi falar desse. Por que é legal? O Steven Pinker, ele fala que a inteligência, você tem duas formas de trabalhar o cérebro. Primeiro, a forma objetiva, que é ele categorizando informação. Então, por exemplo, né, o que é uma jujuba? Né? Uma jujuba, ela está dentro do grande grupo das comidas, no subgrupo dos doces, dentro dos sobremesa, dentro daquilo que é o snack rápido, né? Dentro do que é sabor de fruta, dentro do que tem bastante açúcar. Isso é a jujuba. Então, uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender, ele é agrupar.
Por isso também a nossa grande capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões. Exato. Economiza energia, muita energia. Exatamente. Né? E a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção. Por quê? Quando você tem a categorização de informação, isso não transforma ela não transforma as suas ações. E que as emoções são necessárias para que exista ação. Então, a emoção participa também, de certa forma, da inteligência. À medida que a emoção é o trigger para ação. E aí a gente tem as 6 emoções básicas. Então, tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e, finalmente, alegria. E que essas emoções, elas trabalham para modular a sua ação. Né? E que dentro dessas, bom, pelo menos ele falando, né? Dentro dessas, a mais importante seria, surpreenda-se você, não é a alegria, mas é a aversão. O medo, não? É a aversão, porque a aversão te mantém vivo. Bom, o que é a relação com o Rick Hampson? No livro dele, O Cérebro de Buda, Buddha's Brain, ele fala muito sobre o que é a doutrina budista, mas ela vista sob uma ótica de neurociência. Por quê? Porque quem que é esse Rick Hampson? Ele é um psicólogo, né, um terapeuta formado nos Estados Unidos e que tem uma série de trabalhos, mas que ele fala de 3 que são os pilares do budismo. Né? Basicamente, virtude, concentração e sabedoria. Virtude, você tem um propósito. Concentração, de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação. E sabedoria, a capacidade de você ter um pensamento elaborado. Só que essas coisas, e aí a gente está com o Wesley aqui, a gente desenvolve, certo? E que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar e de principalmente não só gostar de estudar, mas você achar importância no que você está fazendo. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!